Agora vai, hein? Vamos ver. A internet está querendo me derrubar. E aí, gente? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver a gravação. A gente vai falar hoje sobre a vida da Karen Blixen. Ela foi uma autora assim que me marcou muito, muito mesmo. Principalmente pelo texto que o Chico fez há um tempo atrás no Facebook. Assim que eu li, eu fiquei muito encantada com a história dela e da Babette. Por isso a gente trouxe para o clube. Vamos ver aqui se o Chico vai entrar. Deixa eu ver. Aqui. E Cíntia, tudo bem aí a gravação? Ah, agora foi. Ah, agora sim, agora tá melhor. E aí, Chico, tudo bem com você? Tudo bem contigo? Como estamos? Estamos bem. Nossa, a gente ficou Que bom. muito, muito, muito feliz porque você aceitou o convite, porque foi o Imagina. teu texto de 2018, na época que você foi lançar a oficina da festa de Babette e os Ah, Mortos. tá. Lembra? Lembro, lembro. Final do ano, né? Quando eu fiz uma oficina de fim de ano, né? Gente, essa Lembro sim. oficina, nossa. Porque assim, né, até então, a Laís e eu, a gente estava acompanhando o trabalho da Camila Badi. Ela que Uhum. criou a Casa de Penélope e tudo mais. E a gente lia e falava, uau, que mundo é esse que eu não conhecia? E aí, né, a casa encerrou, porque a Camila precisou encerrar, e ela indicou a oficina. E aí eu comprei, e foi uma experiência muito diferente para mim, principalmente porque eu estava naquela passagem da época da faculdade, assim, que, sabe, acabou o contrato do estágio, você não sabe o que você vai fazer da vida, e você tá, Sei. tá chegando à formatura e, assim, as pessoas esperando o concurso e eu, meu Deus, eu não sei se é isso que eu quero pra mim. E aí, Aquela sensação de Babette sem restaurante, né? exatamente, falei assim, não me avisaram que isso ia acontecer, né? E aí, quando eu comecei Exatamente. a ler a festa de Babette e acompanhar todos os exercícios que você falava, eu falei, meu Deus, né, existe um mundo aqui, né, que eu posso tocar e que eu ainda não sabia que existia, né? Sim. E é só quando a gente entra mesmo nessa experiência da leitura, que a gente vive a vida daquele personagem, que a gente começa a compreender até a nossa vida. Exatamente. Exatamente. Parece algo simples, mas se tornou tão desconhecido, né? É realmente simples, mas se tornou muito desconhecido para todo mundo quando vai ler literatura, né? A gente é todo formado para ler literatura sem ler literatura, sem você ter a experiência de ler literatura, que é uma experiência estética, como assistir um filme, né? Um filme tem que te absorver na história, você tem que entrar. O cinema é todo feito para você entrar na história. Um livro também é a mesma coisa, mas exige mais de você para criar as condições de você entrar e prestar atenção, e absorver e vivenciar aquilo. É algo tão simples e que quando você consegue, você, meu Deus do céu, onde é que eu estava? Como é que eu não percebia que era isso? Muda completamente, é um novo olhar completamente diferente para aquela realidade da literatura. O que abre para a tua dimensão interior, né? Para o teu mundo Exato. imaginário, para o teu mundo de sentimento, afetividade. É realmente um ACDC. Quando você consegue ter uma experiência estética verdadeira com uma obra literária, não importa qual seja, o teu mundo muda e a tua vida muda por consequência. Porque você não consegue mais ficar sem isso, né? É bom demais para ficar só Exato. com um. E é curioso, porque assim, não tem regra, né? Ninguém sabe exatamente quando que acontece, mas chega um momento que uma obra específica, num momento específico, Uhum. muda totalmente a tua perspectiva. Né? Foram dois livros Exato. que aconteceram isso comigo, foi a Festa de Babette e o Demian. E os dois, assim, giravam sempre em torno dessa questão de você assumir um risco diante de uma Uhum. experiência, né? Você assumir quem você é, mesmo numa circunstância adversa. E eu queria saber, Chico, como que você descobriu, né, a história da Karen Blixen? Porque eu estava vendo ontem o filme e o Out of Africa e é maravilhoso, né? A história dela é muito muito densa. Eu fiquei pensando, falei, cara, se é brasileira, eu acho que não entra não, assim, sabe? Não dá conta. Ou talvez até, eu acho que até o brasileiro, até, dependendo também do brasileiro, né? Mas eu acho que ele até Uhum. ele vive vidas de Karim Blixen sem se dar conta da dimensão.
digamos, de ordem espiritual daquilo mesmo que ele está vivendo, Uhum. sabe? Eu fico imaginando muita gente, tipo, sertão Nordeste, assim, o povo que vive uma vida daquela, parece, aparentemente sem qualquer perspectiva, mas, no entanto, está vivendo naquela frequência, digamos assim, da Babette. Mas, assim, como é que eu conheci, né, a Karen Blixen? Foi dentro de um contexto de formação pessoal, né, de autoeducação, vamos dizer assim, que eu comecei no final da minha faculdade, lá em 98, e aí, aos poucos, eu fui pegando dicas, né, de o que ler, do que não ler, né, eu comecei esse processo conhecendo o professor Olavo de Carvalho, daí ele tinha lá os autores dele, aí a partir dos autores dele você vai achando outros, aí você encontra lá o Otto Maria Carpo, né, que todo mundo pega aquela maravilha É. da história, seleciona os autores e você vai procurando. Mas a Karen, ela tem uma característica específica, porque estava dentro de um contexto no qual eu estava procurando, eu sempre li, na verdade, né, livros que espelhassem muito da minha condição. Não que eu soubesse qual era a minha condição, era justamente tentar ver quais livros conseguiriam me dizer o que estava se passando comigo. Eu usava a literatura, tipo, isso aqui eu tenho, né? Porque eu não conseguia lidar comigo mesmo. Né? Era um tumulto interior sem conseguir achar fio da meada para mim mesmo. Então eu sempre procurei, todos os livros eu sempre lia olhando para isso, olhando para isso. E aí nessa questão que também é uma procura vocacional, de sentido da vida e tudo mais, e ia pescando livros que tinham a ver com isso, né? Que tinham relação com isso. E especificamente da Karen Blixen, se eu não me engano, não vou me lembrar com exatidão que foi a primeira vez que eu vi. Eu acho que eu já tinha selecionado ela em uma lista. Eu acho que eu fiz um curso, era um professor, alguém fez a indicação, e aquilo me chamou a atenção, né, por conta até mais da vida dela, que o Out of Africa é um filme muito famoso, né, acho que é de Uhum. 84, se eu não me engano, acho que ganhou o Oscar, inclusive. Então, É. como fez a referência ao filme, já me interessava. Sempre me interessou esse diálogo, né, do cinema com literatura. E aí eu fui atrás da história. Só que a Karen ela ficou muito tempo não editada, né? Ela voltou a ser editada pela Uhum. Cossack Naif, que já faliu, também já tornou difícil você encontrar de novo os livros da Karen. E eu achava que era um romance, a Babette, né? Então, quando eu fui lendo várias histórias. E aí fui vendo que era um conto da Fez Babette. E como eu não achava para ler, para ler em português mesmo, eu descobri que tinha o filme. Aí eu assisti o filme antes de ler o livro. Quando ou assisti o filme, aí eu fiquei completamente encantado. Falei, não, eu tenho que ler o livro. Né? E aí eu fui ler o livro. É um dos poucos livros que eu li depois de ter visto o filme e porque o filme era bom. Me fez querer ler o livro. Se o Uhum. filme é assim, imagino que seja o livro. E aí, quando eu encontrei aquela história, quando eu li o livro pela primeira vez, eu sabia imediatamente que aquilo ali estava falando da vocação no sentido mais pleno da palavra. E aí eu já estava trabalhando com um trabalho com educação da imaginação, formação de imaginário, e eu já imediatamente incluí esse livro para trabalhar nas minhas orientações individuais, atendimentos individuais, aulas individuais, e nos pequenos cursos e oficinas que eu comecei a fazer. Onde eu trabalhei talvez mais sério com ela foi numa oficina de vocação que eu fiz presencial aqui em Curitiba. Acho que isso foi em 2013, Ah. 2014, mais ou menos, em que eu usei a Babette quase como um eixo para aquela oficina, porque a oficina tem uma coisa de mais prática, né? De trabalhar com, Uhum. com a coisa mais prática. Então foi assim, foi meio que amor à primeira vista e já com segundas intenções, porque eu já via o quanto ele poderia ser um livro que me ajudaria muito para me conhecer e entender a minha vocação e para ajudar outros a acharem o fio da meada para a sua. Mas quando eu conheci exatamente, eu não vou nem lembrar, não vou conseguir nem te lembrar da onde. Eu tinha na lista, porque alguém tinha falado, nessa época de Facebook, a gente vai anotando e já não sabe mais nem a origem de onde as Uhum. coisas vieram. Ah, a gente também, né? Uma lista infinita ali no bloco de É, notas, que vai sempre se exatamente. renovando. Mas é muito curioso, né? Porque uma história como a da Babette, a gente sempre sente vontade de voltar. A gente trabalhou com ela no clube aqui das Penélopes, e assim, toda vez a gente sempre cita, sempre volta nela, fala, isso aconteceu na Babette e tudo mais. Então, é como se a gente tivesse realmente vivido tudo com ela, né? Acompanhado o sofrimento Uhum. e fica na gente, né? E isso é Fica. que é o mais impressionante, porque tem muita gente aqui que às vezes pergunta, como que eu lembro do livro e tudo mais. Né, não tem fórmula mágica, né? Você tem que Não. amar o que você está lendo e aí aquilo se torna você de algum modo. Exatamente. As pessoas sempre querem, né, eu quero guardar na memória, guardar na memória. Guardar na memória é decorar o livro, mas o sentido de decorar é guardar no coração, não na cabeça, não na estante de Exato. livros. Isso é só um lugar onde você deposita a informação. O decorar é você guardar no coração. E no coração você não guarda a história inteira, fica lembrando todos os detalhes. Você guarda aquilo que é o mais substancial, o mais essencial. É como se fosse a Babette, por exemplo, é um ponto de luz que você tem.
né? Nos momentos Exato. mais sofridos, ela te volta, né? É como, lembra da Babette, né? Olha o que ela fez, olha o tipo de sacrifício que ela faz, ou de oferta que ela faz, né? Como gratidão para aquilo que ela recebeu. É um negócio que vai num certo limite de possibilidade do ser humano, de magnanimidade, digamos assim. E aquilo guarda para você, aquilo marca de alguma maneira, fica como uma luz. Não é para você lembrar da história como um todo, é para você lembrar dessa possibilidade humana no momento em que você estiver precisando muito dela. É nessa hora que você descobre o que está no teu coração. E aí você recorda, que é volta a buscar no coração. E muitas vezes você nem faz o esforço, é o teu coração que está te ajudando nessa hora com tudo isso. E o livro da Babette, a história da Babette, ela tem essa característica. Ela conseguiu retratar uma magnanimidade humana, uma grandiosidade da condição humana que poucos conseguiram retratar. Essas vidas vão se tornando recursos para a gente entender, né, a nossa Exatamente. própria vida e a realidade. Ô Chico, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Karen, para quem não conhece, só Não alguns conhece? pontos assim, né, Tá. que Uhum. ela teve uma infância ali tranquila até os 10 anos. Isso, na Dinamarca, século XX, lá no primeira metade, né, digamos assim, do Uhum, século XX, ela tinha uma condição razoável, vamos chamar. Ela era uma mulher avançada para o seu tempo, é fácil para as feministas, por exemplo, pegarem a Karen Blixen como um exemplo para elas, porque ela realmente é, tinha uma característica de aventureira, de querer de fazer, liberdade, e fazia das suas. Então ela era, entre aspas, progressista nesse sentido, né? De querer viver a vida, de querer viver a vida, né? E é ótimo que se pega a Karen Blixen como exemplo, digamos assim, de feminista, justamente para arrebentar com os preconcebidos que nós temos a respeito do que seja ser mulher, do que seja ser tal feminista ou qualquer exato. coisa que o valha. Mas o que é interessante da vida dela e da história para a história de Babette é que quando você lê a história de Babette e você conhece a vida dela, parece que ela é a Babette. Né? Tipo, ela escreveu. A Babette é o reflexo de quem ela foi. E, no entanto, quando ela escreve Babette, o Babette, de certo modo, é mais profético de quem ela teria de ser na vida dela do que Uhum. propriamente ser um retrato dela. Isso, para mim, torna o livro muito melhor e maior do que se fosse algo autobiográfico, digamos assim, né? Aquele perder tudo e depois conseguir pelo menos sobreviver e depois, quando tem uma chance de ganhar uma nova vida, entrega essa nova vida também como gratidão. Parece que foi o que ela fez. Não, ela escreveu isso antes e depois ela, de alguma maneira, ela aprendeu com aquilo mesmo que ela criou. Isso que eu acho mais fantástico. Porque então o que aconteceu com a Karen? Quando ela escreve o conto da Babette, ela ainda estava vivendo na Dinamarca, ela tinha os relacionamentos, os amores que ela teve, vários naufragaram, e ela acaba casando, se não me engano, era um conde, algum aristocrata, né? E o sujeito era também da pá virada, né? Tipo, vivia na noitada, na gandaia, etc e tal. E ela, de certa maneira, ela procurou por aquilo, né? O lado feminista leva isso. Você vai pegar esses canalhas pela frente. E aí ela sofreu muito, acabou casando, porque tinha uma série de obrigações da época. Estamos falando daquela época que os casamentos ainda eram, de certo modo, arranjados na elite, você não podia casar com. Não é que você Uhum. podia casar com qualquer um, mas tinha que ter esses aceites sociais, né? No fim das contas, ela acaba casando com ele, se torna é um casal que se torna até amigo, né? Eles se tornam amigos entre si, se tornam um casal, e eles vão morar na África, porque tinha as fazendas, se eu não me engano, a fazenda, eu não me lembro se era de De café, não me lembro, café, era de era de café. café, né? Tinha uma grande Aham. fazenda de café e eles vão, acho que era no Sudão, ou Congo, agora não me lembro qual país africano. Não E ela, sei, como acho era que muito. no filme apareceu como Quênia, mas não Quênia, pode sei. ser, eu acho que é um desses, né? Porque a gente tem aquela noção que a África é tudo meio igual, não é, mas. Enfim, ela vai, né? Então, dois dinamarqueses vão para um país africano, né? Então, você já pode imaginar todo tipo de contraste de uma menina criada nos salões europeus, com todo um tipo de educação e de etiqueta que, evidentemente, na África, aquilo não vai fazer o menor sentido. E quando ela vai para a África, ela já era uma escritora, ela já tinha, né? Digamos assim escrito algumas coisas. A Babette já tava pronto. E quando ela está na África, daí ela vai passar pelo o que a gente chama do naufrágio total. Porque o marido dela continua sendo o que sempre foi, né? Ela começa a se sentir profundamente sozinha naquele lugar. Ela se dedica a ajudar os africanos, os trabalhadores da fazenda e tudo mais. E ela se apaixona perdidamente por um fotógrafo.
né? Que é no filme, a história do Out of Africa é justamente a história dela na África, né? E ela se apaixonando, a Meryl Streep faz o papel dela e o Robert Redford faz o papel do fotógrafo. Eles têm uma grande paixão, se apaixonam, vivem aquilo, mas não vou dar spoiler, mas acaba acontecendo uma tragédia, o sujeito se vai, né? E ela acaba ficando sozinha. E ela toma o golpe do próprio marido. Ela tem que perder literalmente tudo. Ela perde o amor da vida dela, ela perde o casamento e ela perde a própria fazenda, numa série de dívidas. Quando ela sai da África, o Out of Africa, ela volta para a Dinamarca com uma mão na frente e a outra atrás, sem absolutamente nada. Que é E ainda exatamente a doente, história né, da Babette, Chico? né? E doente, e ainda doente também. Ela pegou sífilis do marido. Exatamente, exatamente. Tem um monte de detalhezinho que vai tornando a coisa cada vez mais sofrida e dolorosa A gente vai para vendo e Karen. falando, caramba, essa mulher não vai aguentar, né? Exatamente. No lugar dela, eu já dava um tiro na cabeça, não ia aguentar. E ela volta e reconstrói a sua vida na Dinamarca, né? E ela faz do contar a história. Ela não se considerava uma escritora, ela se considerava uma contadora de histórias, né? Que é o que aparece muito no filme. Ela é uma contadora de histórias que encanta as pessoas pelas histórias que conta. Então ela não tem maiores pretensões literárias, né? De querer deixar seu nome na história, nem nada. Ela quer contar histórias. E são essas histórias, então, que ela começa a produzir cada vez mais. E à medida que o tempo passou, que a vida passou, né? O conto da Babette é o que mais se destaca de toda a produção dela, né, tanto que acho que foi o único que virou filme também, né? Um filme muito bonito, que conseguiu reproduzir muita coisa que está no livro. Até acho que eles fazem algumas escolhas que até tornam alguns momentos até melhores que o próprio livro, porque a Karen tem aquela coisa meio gótica, né? Então ela tem uns negócios meio de suspense, meio de fantasma, vamos dizer assim, que acaba meio que aparecendo, e no filme eles ignoram isso daí. Eles pegam o drama humano mesmo da Babette, que basicamente é a história da Karen Blixen daí. Embora ela já tenha escrito antes, acaba sendo a própria história da vida dela. E aí, quando você tem a Babette, você entende quem foi a Karen Blixen, né, na vida. Quando você vai para a biografia dela, acho que não tem biografias publicadas, mas quando você vai para conhecer a vida dela, você vai vendo que ela foi sendo Babette. Quando você vê o filme Out of Africa, você vê que ela está fazendo como Babette na África, né? Então, é uma mulher muito boa, né? No sentido bom da palavra, muito boa. É absolutamente adorável e comovente a história dela. E quando você lê a Babette, de certa maneira, você está conhecendo a Karen de uma tal maneira que, com o tempo, essa obra e a vida dela se confundiram mesmo. Você ler Babette é conhecer a Karen Blixen. Conhecer a Karen Blixen é você já conhecer a história da Babette. Que depois, quando você lê, você vai entender muito mais do que se fosse só o livro solto, né? Conhecendo a vida da história. É muito interessante olhar para as duas vidas, assim, né? E ver que as duas, né? Duas mulheres que perderam tudo, né? Elas saíram com uma mão na frente e outra atrás. Elas não sabiam como seria daqui para frente. E a gente ter isso na nossa cabeça ajuda realmente na nossa vida, porque bem, hoje em dia a gente está, né? Tem algumas situações, tem algumas pessoas que têm alguns dramas maiores, né? Porque às vezes a gente não consegue pensar muito em relação ao nosso. A gente olha só para o nosso sofrimento, né? Então, quando a gente está sempre ali presa, como se a gente estivesse preso ao presente, e aí a gente não consegue articular, a gente não consegue olhar para fora e perceber que, bem, né, existiram pessoas que sofreram mais do que eu. Né? E eu posso escolher uma outra forma de lidar com isso. Né? Eu não preciso, né, ficar aterrada aqui. Bota senso de proporção, né? Bota perspectiva, né? É algo que, por exemplo, para os cristãos, né? A meditação na paixão de Cristo, ela tem esse primeiro efeito na tua vida, né? Ela faz o tempo todo você tem uma medida do que é sofrimento e do que é suportar esse sofrimento, especialmente em virtude de uma finalidade pela qual você está passando. Né? Então, muito do sofrimento acaba sendo por egoísmo, você sofre mais do que você precisaria. A história do que ela perde, do que a Babette perde, né? E o que ela faz ali parece inverossímil para a grande maioria das pessoas. Mas a grande genialidade é justamente que aquilo que parece muito difícil de se fazer na vida, no livro te convence perfeitamente que foi dessa maneira. E aí, se você vai para a vida dela, você vê que, de fato, a Karen Blixen fez isso consigo mesma, porque ela não teve filhos, né, nem tinha mais condição de fazer. Tem algo na história da Babette que também espelha a vida da Babette, da Karen, que não é só a Babette, mas é as irmãs, né?
que acolhem a Babette depois que ela... Porque Uhum. para quem não conhece a história da Babette, ela na época da Revolução Francesa, cortam-se todas as cabeças, e daí vem o rescaldo, né, contra os revolucionários, e ela tem que fugir da França, né, porque senão ela seria presa e condenada e provavelmente morta. E aí ela não tem para onde ir, e aí tem lá um sujeito que consegue fazer com que ela fique com duas irmãs numa ilhazinha lá da Dinamarca, que ela vai trabalhar como empregada doméstica, e ela é uma chefe de cozinha 5 estrelas, num lugar que não tem ingrediente algum para ela ser Uhum. uma chefe de cozinha. Né? E ali ela ganha é quase que um degredo, né? Um exílio no primeiro momento. É. E o que ela faz é transformar esse exílio num paraíso, né? É muito bonito, e transforma a vida daquelas solteironas, vamos dizer assim, né? Quase todos os personagens ali, eles entregam a sua vida para algo maior, né? O prêmio não está nesse mundo, nesse plano. Elas ganham um outro plano. É realmente muito bonito e é muito inspirador quando você vê. É daqueles livros que te consolam nas grandes dificuldades e que te inspiram nos bons momentos, a você querer ser dessa maneira, né? Na tua própria vida. E isso que é um livrinho fininho, fininho, né? Não tem muita Sim, exigência, não. exato. Mas existe uma profundidade tão grande. E essa perspectiva que você falou, Chico, né? Porque aqui no Brasil a gente vive e tudo mais. Tem pessoas que realmente sofrem muito, principalmente como você falou no Nordeste, por exemplo, mas parece que a pessoa ela não consegue discernir muito bem que, né, existe algo para além daquilo. Aquele sofrimento que ele está vivendo ali vai reverberar na eternidade. E essa noção, né, de que existe algo acima, de que existe alguém acima, acaba ficando muito petrificada. A pessoa não consegue enxergar. Ela enxerga que tem um sentido no próprio sofrimento, né? A gente precisa reaprender a sofrer, não no sentido masoquista de você aguentar o sofrimento, mas de você dar sentido para É, esse sofrimento. eu Né? me E lembro de esse você falando sentido na oficina, falou assim, ela não é aquela pessoa que aguentava, né? Fala, meu Deus, vou suportar aqui esse sofrimento. Não, não é isso, né? É algo muito maior. é muito maior, é muito maior. O sofrimento desnecessário não é para ser sofrido, né? E muitas vezes a gente se agarra muito ao sofrimento justamente porque a gente recusa a perspectiva de um sentido que tornaria o sofrimento até não existente. O maravilhoso, o milagre que acontece no final, através da ação de graças da Babette, com aquele jantar com as pessoas, talvez no filme fique mais claro até do que no livro para as pessoas que não têm tanto traquejo com literatura. Mas no filme, os atores estão maravilhosos, né? Eles estão tudo lá, tudo ranheta, tudo brigando um com o outro, tudo com ciúme, inveja, briga e tal. E eles começam a comer aquela comida e começa a ficar, todo mundo fica bonzinho, e começa a querer dar beijo um no outro, e ficam num estado de graça mesmo, né? Como se fosse quase com êxtase naquilo tudo. E você vê que todo o sofrimento permanece o mesmo. Nada mudou naquela circunstância de vidas deles, mas mudou a forma como eles encaram aquelas circunstâncias, né? E aí, com isso, todo o sofrimento ganhou um sentido muito maior, graças à ação da Babette. E tem uma coisa que também é bonita no livro e no filme, que é a forma como a Babette termina. Ela termina muito esvaziada. Ela realmente entregou tudo. O olhar da Babette no final do filme, no final do livro, é um negócio de deixar você pensando na vida algumas horas, viu? Algumas horas, porque é muito bonito, muito bonito. É verdade. Tem uma coisa de se doar ali, né? Bem, ela tá ali, aquela situação mesmo, e ela vai se doando. E na primeira oportunidade que ela tem para entregar tudo, ela entrega. Tá. Né? Quando a gente para pensar que foi uma mulher que perdeu o marido, o filho, que perdeu tudo. E E ela assim, né? ganha uma segunda chance, né? De Exato. voltar a ser Ela quem ela era poderia voltar. antes. É. Uma coisa que é importante para o pessoal que vai ler ou vai assistir é que a Babette não é um personagem como personagens típicos da contemporaneidade que é gente perdida na vida, tentando achar um sentido para ela. Né? Alguém que está procurando sua vocação e tal e tudo mais, e aí encontra e daí, puxa vida, tem um grande desafio, vou ter que abrir mão disso aí. Não. A Babette é aquelas personagens que já encontraram o seu lugar na vida, encontraram a sua vocação, é plenamente realizada sendo a mulher que é, fazendo o que faz na França, e ela perde tudo. Ela não pode mais ser quem ela era. Então, esse para ela é um naufrágio total, mas é um naufrágio de uma impossibilidade de permanecer realizando a sua vocação através da cozinha, como chefe de cozinha. E depois, no livro, depois de um bom tempo que ela fica sofrendo, ela ganha uma segunda chance de voltar a ser quem era.
Então não é só uma tentação, tipo, ficou, tentação, ganha dinheiro e dane-se tudo, né? Resolveu o problema. Não, né? O que ela ganha de volta é a própria vida dela de novo que ela ganha. E ela entrega essa nova oportunidade. Ela não estaria errada se ela quisesse escolher voltar a ser quem ela era. Estaria mais do que justificada, e nos tempos que correm, o filme seria maravilhoso, visto dessa ótica. Olha lá, que maravilha, né? Quem sabe aguentar, né? De repente, né, como diz o Paulo Coelho, né? O universo conspira a seu favor quando você faz as coisas direito. E não, o que ela faz é um negócio de uma entrega da segunda chance. Eu não conheço gente que fez isso na vida. Juro por Deus. Já é difícil achar quem tem achado a primeira chance. Quem tem aberto mão da segunda já é mais difícil ainda. Então fica extremamente exemplar, né? O que ela faz é extremamente exemplar para todos nós. É verdade. Quando a gente olha assim em relação ao sofrimento, assim, um mês antes a gente no clube de leitura leu Um Coração Singelo do Flaubert, Gustave Flaubert. Uhum. E assim, né, basicamente a mulher só sofria, ela era empregada e só sofria. Chegou um momento que as meninas do clube estavam, ai gente, não é possível, que não vai acontecer nada, né? E o fim, assim, é singelo como livro. Existe um aspecto ali, ela não ganhou nada, né? Ela acaba sozinha, velhinha, numa casa abandonada, mas a visão que ela tem é do próprio Deus vindo buscá-la, né, em forma de uma pomba do Espírito Santo. Então, são esses pequenos detalhes que ajudam a gente a alcançar essa dimensão espiritual. No caso da Babette, ela, né, ela estava ali naquele exílio e ela ganhou uma nova possibilidade, que ela podia mudar de vida, mas ela poderia ter ido embora, né? E até o pessoal do povoado começa a se questionar, falando, poxa, né, como é que vai ser agora? Porque a Babette trouxe alegria pra gente, a Babette estava servindo todo mundo ali. Eles já começaram a pensar como é que ia ser a vida sem a Babette. Então é muito curioso, porque, assim, em momento algum ela fala nada com ninguém, né? Ela planeja tudo e não fala. E aquele final, onde ela começa a doar, começa a construir aquele jantar, as pessoas não entendem muito bem, eles são puritanos, né, Chico? Então é muito Sim. Tudo parece engraçado. pecado, né? Tudo parece pecado. É muito engraçado, mas aí a gente vê essa entrega, então eu acho que a gente também tem uma experiência de como é a produção do próprio artista, né? E assim, indo mais alto do próprio Deus, né? Que se dá por nós. Com certeza. E aí você tem assim, se a gente colocar Deus, né, na dimensão própria dele, o ser humano ele tem que tender a voltar para Deus, né? Então, fomos criados e temos que retornar para ele, né? E esse retorno, né, ele tem que ser manifestado de alguma maneira, né? A gente precisa de certo modo encarnar algo de divino, né? Porque somos feitos à imagem e semelhança, no final das contas, para a gente poder ter uma espécie de modelos de seres humanos se tornando melhores, né? Voltando para Deus, né? Para isso serve todas as histórias dos santos, por exemplo. Quando você encontra personagens assim na literatura, isso é de uma riqueza, porque sempre que você tem lá uma vida de um santo, ou de um homem muito justo, sempre vai te parecer que não é para você. Sempre vai parecer que, puxa, mas ele é santo, né? Mas ele é o fulano, ele é o escolhido, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Sempre tem esse fundo achando que aquilo é uma coisa de escolhido. Quando a gente vê algo dessa grandiosidade em personagens fictícios de literatura, que não são santos propriamente ditos, mas você vê que você te dá um modelo, uma imagem do quanto é possível você chegar a subir, vamos dizer assim, de uma maneira que não precisa entrar em questões de ordem religiosa ou de santidade. A ação que a Babette faz, o tipo de ação de graças que ela realiza, é uma ação de graças absolutamente perfeita. Né? É aquela coisa, vamos pegar o evangelho, né? Chega lá o sujeito para Cristo e pede assim, como é que eu faço aí para chegar lá no céu? E Cristo fala, é simples, cumpre os 2 mandamentos. Ele fala, não, mas eu quero mais do que isso aí já faço, já tá resolvido. Aí Deus, bom, se você quer ser perfeito, então vende tudo o que você tem e me segue. Essa imagem tem graduações e tem a perfeição. Então a gente sempre olha para a perfeição, que é dos santos e tudo mais, quem sabe no fim da vida, alguma coisa assim, podemos até tentar, né? Ou então pode até ter os soberbos, né? Que não, esse é o meu caminho, né? Eu vou ser santo e dane-se. E sempre tem essa coisa, olha, tem uma salvação e tem uma perfeição. E quando a gente vê a ação de graças da Babette, é a ação de graças dessa perfeição.
É aquela que realmente vendeu tudo para chegar lá. E daí ela fica um modelão, um exemplo, não propriamente de uma pessoa que você tem que imitar, mas um exemplo de ação, de atitude que você tem que fazer com a sua própria vida. A Babette, vamos guardar as devidas proporções, mas se a gente for tentar pegar em personagens de literatura que tem essa imagem de perfeição, né, a gente vai, por exemplo, na que dá nome à casa de vocês aí, né? A Penélope, a mulher de Odisseu, do Ulisses. Né? Penélope, ela é um modelo de perfeição. Né, perfeição em relação à fidelidade ao Odisseu. O Odisseu, nas suas aventuras todas, ele não ficou fiel a Penélope, não. Ele foi lá com a Circe, com a Calypso, ficou num bem bom lá durante um bom tempo. Claro que ele queria voltar e tudo mais, tem todas as atenuantes para o Odisseu, mas fiel não vamos dizer que ele foi para Penélope. Mas Penélope foi, e durante 20 anos. É um troço que é inconcebível para Não muita foi uma gente. semana. Não foi uma semaninha, não foi uma dúvida de um final de semana, o que será que ele está fazendo? Não, é 20 anos da vida, vendo o filho crescer e virar adulto e ela ainda esperar e ter um bando de homem ali que poderia resolver a vida dela. E ela dizendo não para aquilo. Ela se mantendo fiel naquilo tudo. Essa atitude, esse exemplo de espera, né, de fidelidade ao esposo, é, de certo modo, também um modelo perfeito de espera e de fidelidade em Deus. Um modelo de castidade que não tem nada de cristão. Tem nada de cristão. Não existia Jesus Cristo, não tinha nada dessa idade, dessa coisa naquela época. E ela dá esse modelo, esse exemplo humano dessa castidade que brilha daí como um exemplo de perfeição. Né? E ela inclusive, contrasta com a história da Helena, né, porque vai dar causa à guerra de Troia, a mulher do Agamenon, que não esperou o marido, traiu o marido, daí quando o marido chega, mata o marido. Tá cheio de exemplo de mulher nada perfeita naquela história grega. Mas Penélope, pelo contraste, engole todas e dá um modelo, um exemplo que a gente pode aprender muito com ela. A Babette, no nosso século XX, dá esse outro modelo de grandiosidade, vamos dizer assim, de perfeição propriamente humana, né? De uma entrega efetiva da sua vida, né? Vendeu tudo, literalmente tudo, para ganhar alguma outra coisa. Essa outra coisa que não é nem explicada no livro, que isso é muito bonito, né? Aquilo ali você tem que enxergar o que ela ganhou. Não é o que é dito no filme e no livro também, né? E todas essas personagens, ao longo da vida delas, né? Porque a gente vai acompanhando essa linha da história da vida delas, e existem pontos de imprevisibilidade, né? De umas rupturas, assim, de uns sofrimentos extremos e uma situação adversa. Eu me lembro sempre do Viktor Frankl. No domingo a gente postou uma frase sobre ele, falando sobre a liberdade última do ser humano. E, bem, a gente quase não para pensar muito nisso, né? Mas quando a gente está diante do sofrimento, e aí a gente tem na nossa memória essa lembrança da Babette, né? Que quando ela chegou na casa da Filipa e da Martine, bem, ela era uma chefe de cozinha, e aí ela, vamos colocar aspas, precisou se humilhar, se rebaixar para aquela situação, porque era o que tinha. Né? Exato. Então, é aquilo que o professor Olavo sempre fala, de assim, bem, existe a realidade e a sua circunstância. Se você olha para ela e você fica, né, irritado, com raiva, você nunca vai conseguir ser você não vai conseguir, porque a realidade é muito maior do que a gente. E quando a gente olha para essas mulheres que passaram por situações extremas e por situações imprevisíveis, né, que Penélope não previa passar 20 anos, ele poderia ter morrido, né? A primeira coisa que a gente pensa é, como que essa mulher conseguiu? Exatamente, exatamente. A literatura, quando a gente se abre para essa dimensão, eu só acredito em educação a partir disso, dessas histórias. Como sempre foi a educação, né? O mundo grego, o homem grego foi formado a partir de Homero. O Homero ele é ao mesmo tempo um documento do que sobrou de uma Grécia que se perdeu no tempo, e ele serve de base para a formação do homem grego que vem depois. E se formou o homem grego, formou a civilização grega, que é o berço da nossa civilização. Para a gente ver, não a importância de Homero, mas para você ver o quanto nós somos formados como pessoas a partir dessas histórias, a partir desses grandes modelos. Então, quando a gente não sabe, é zerado na vida, né? A gente não sabe sofrer, não sabe lidar com as dores, com os problemas da vida, essa é uma das funções da arte, né? Uma das funções do artista, digamos assim, que é trazer um espelho, né, que traz dimensões do ser humano que são invisíveis.
no primeiro momento. A melhor coisa que uma história faz é justamente tirar o acidental da vida e deixar o essencial aparecer. E muitas vezes o essencial é invisível aos olhos, como diria o Pequeno Príncipe, né? E essa dimensão invisível, que nos dá altura, que nos dá profundidade, ela também nos dá proporção. E ela nos educa a lidar com as coisas. Então, quando você pega um Viktor Frankl, lê um livro do Viktor Frankl, ou pega o Nicolau Steinhardt, que é o sujeito que era, acho que um pastor protestante que se converte ao catolicismo na prisão da Securitate da Romênia, ele escreve lá o seu Diário da Felicidade. Diário da Felicidade numa prisão. Como é que é concebível que você vai fazer um Diário da Felicidade estando preso? Né, num negócio comunista, sem saber se vai ser solto, se não vai morrer. Então, quando você tem a literatura, você não está. Não é um negócio para você adquirir cultura, erudição e coisa, não. Não, para você ganhar vida em você. Né, para que quando você passe por qualquer circunstância, você saiba ganhar e saiba perder na vida. Por exemplo, Babette ele ensina mais, eu até acho que a Babette ela ensina mais como a gente tem que ganhar as coisas dessa vida, como lidar com as conquistas que a gente tem nessa vida, do que lidar com aquilo que a gente perdeu. Porque aquilo que a gente perdeu, digamos assim, se a gente sobrevive, a gente reconstrói em algum momento do meio do caminho. Né? Mas muitas vezes a maior parte das perdas e dores que a gente tem não é daquilo que a gente perde, é daquilo que a gente não consegue conquistar. Né? Tipo, é o marido que não vem, é o filho, né? É o carro, é o dinheiro, é o emprego e tudo mais. A gente sofre muito mais por aquilo que a gente não consegue do que por aquilo que a gente realmente nos tiraram, nos perderam. A literatura, quando você aprende a, entre aspas, sofrer com esses personagens pelas grandes perdas que eles têm, né, ou pelas conquistas que acabam não acontecendo, eles nos educam. Né, a gente aprender a lidar com as nossas perdas e as nossas conquistas. Né? É o próprio sentido da tragédia, né? Do grego, do Shakespeare e tudo mais. Tem uma função educativa, ela tem uma função psicológica, porque aquilo faz com que o teu grande temor na vida, aquela desgraceira, por ter acontecido, você tem, de certo modo, lidado com o medo daquilo acontecer naquela história e você deixou esse medo lá. Aquilo, de alguma maneira, te alivia, né, quando você vive. E, por outro lado, tem o próprio espelho que educa. Fala, pode acontecer com você. Pode acontecer com você uma desgraça como essa. Você não sabe como você vai lidar. Digamos, você perde toda a sua vida. Toda, sei lá, pai, mãe, marido, filho, emprego. Perde tudo. E aí? O que você vai fazer nessa hora? Né? Não é a hora para você ir para a literatura para encontrar a solução. Não. Ou essa literatura está em você, e aí ela vai fazer sentido, ou talvez seja tarde demais até, para daí você encontrar o grande consolo. Nessa pandemia, porque foi uma coisa bem interessante que a gente fez nos náufragos, na quarentena, como a gente pediu pro pessoal, todo mundo assistiu o Walking Dead, né? O seriado de terror, zumbi, etc. Eu acompanhei no Telegram, grupo. Você acompanhou no Telegram. Então, você viu qual foi a experiência que a gente teve? Falar assim, ó, aqui tem um negócio que vai ser um remedinho, vai dar um remedinho. Porque eu sei que vai estar todo mundo surtado, histérico, de medo. É medo que está todo mundo sentindo, não é a doença em si. Não é nem a morte, é o medo. Meu Deus, o que vai acontecer no mundo inteiro? O que vai? Imprevisto, né? O imprevisto total, a incerteza total, né? E aí, quando você vai assistir lá o Walking Dead, você vai vendo aqueles personagens do quê? Histéricos como você, no começo, e que depois que passa a histeria, histeria cansa, graças a Deus. Aí a gente tem que lidar com aquilo que sobrou. E aí aquilo que sobrou, você percebe que você, meu Deus, como eu sou fraco. Como eu não aguento o tranco das coisas. Eu preciso me virar nos 30. E aí você tem personagens que vão se tornando pessoas melhores porque perderam tudo, e outros que vão se tornando perversos porque perderam tudo também. E aí você começa a ter abre um roseral de possibilidades humanas para você lidar com você mesmo durante a pandemia. Quem você está sendo? Um senso de proporção. O que você realmente perdeu? Você está sendo obrigado a ficar em casa, com internet. Não é bem uma prisão, né? Vamos combinar. Né? Você está chamando comida por aplicativo. Não é uma coisa tão terrível assim para você achar que você está passando por uma terceira guerra mundial. Né? Claro que é grave, claro que tem os seus perigos, mas não é para tanto como se imagina. Esse tanto dá a medida do quão pouco você é como pessoa para aguentar as circunstâncias adversas na tua vida. Ler Babette é você, de certo modo, entre aspas, não se preparar para circunstâncias assim, mas aprender a ser uma pessoa melhor caso aconteça algo assim. É isso que eu gosto tanto da Babette. Eu gosto mais da transformação que acontece com as irmãs do que com a Babette. Porque elas são todas fechadinhas naquele mundo, né, do protestante, tem que seguir a regrinha, tudo certinho. E vem a Babette, arrebenta com tudo aquilo e de repente tinha muito ressentimento delas ali, né? Tinha muita solidão delas. E elas acabam agradecendo até por isso, né? Certo? Elas agradecem pela vida que tiveram e que disseram mais não para a vida do que sim, né? E elas acabam ficando gratas por isso também no final. É bonito demais, bonito demais. É muito. E isso que você falou, Chico, é porque assim, a gente lê, né, essas obras,
Mas tem um momento que a gente, quando a gente volta para a nossa vida, exige sinceridade, né? Porque a Uhum. gente está vendo toda aquela situação, a escolha do personagem, né? Você vê ele bem, não é um santo, e mesmo assim escolheu se doar, e existem as Uhum. irmãs. Então, quando a gente volta para a nossa vida, se não tem esse elemento de sinceridade, né? Tipo, bem, o meu sofrimento diante disso não é nada, né? Se ele está lendo ali o Vitor Frankl, pô, o cara, psiquiatra, foi parar num campo de concentração. E eu tô aqui na minha casa, né? Com o meu conforto aqui. É o Rio de Janeiro, tem barulho, tem cachorro para todo lado, né? Tem, mas, Mas, mas comparado a isso, é muito pequeno. é, não é -5 graus com uma roupinha de presidiário tendo que quebrar pedra Oh, na neve. É bem diferente, né? Tem uma proporção nessa coisa toda. Então, a literatura ela engrandece, né, a tua dimensão humana em você. Né? Você ganha muito mais possibilidade. Você ganha, na prática, se a gente for trocar em miúdos, né, o que você ganha quando você. Não, e não só a literatura, também cinema, arte narrativa em geral, né? Ela faz você se colocar no lugar desses personagens, compreendê-los a partir do ponto de vista deles. Então, é uma escola de compreensão humana. E se você compreende o humano, você ganha compaixão pelo humano. Porque você percebe que, na maior parte das vezes, o aspecto de maldade acaba sendo uma espécie de consequência de erros, de equívocos, de tragédias, de outras coisas assim. Então, é uma escola de compreensão da própria condição humana, né? Em geral, não só em você, como em todos os outros. E eu não acredito que alguém possa se conhecer sem isso. Às vezes as pessoas não percebem, né? Elas vão fazer terapia e elas ficam lá décadas naquela terapia. Né? caramba. Me dá uma certa tristeza, porque assim, eu sei o que você está gostando tanto. Você está gostando tanto da mesma história, da sua própria história. Né? É a sua jornada de herói ou de heroína nessa terapia que você vai e volta, e volta, e volta, e volta, com os novos capítulos, né? Como se fosse um Odisseu, uma Penélope, sempre na mesma história. Eu fico pensando, por que você só fica nessa mesma história? Porque só com essa tua história, no final das contas. Né? O quanto que você se abrir para outras possibilidades de histórias faria com que talvez você saísse dessa mesma história, ou melhorasse essa história, né? Saísse da própria terapia, porque a função da terapia não é ficar eternamente ali como sendo o teu porto seguro, né? Tem uma hora que você tem que zarpar sozinho. E a literatura seria o melhor tipo de literatura, de terapia que as pessoas poderiam ter. Sabendo experimentá-la, né? Sabendo vivenciá-las. Porque aí Aham. quando uma pessoa tem isso, ela mesma percebe. Ela mesma percebe o quanto ela está aprendendo, ainda que ela não consiga nem ter palavras para dizer o quanto aprendeu. Mas ela começa a compreender melhor as circunstâncias humanas, as ações humanas, começa a ter senso de proporção, tudo através dessa familiaridade com essa experiência estética da literatura. Por isso que tem que ler, não é porque ler vai acontecer Não isso. é? Não, é ler direito. Exato. Nossa, Chico, você falou agora de terapia e assim, veio na minha cabeça uma imagem assim de pessoas, sabe? Uma nuvem de Uhum. pessoas que eu conheço, que eu vejo que elas estão presas. E me lembra muito, eu já vi alguém falando sobre isso, sobre Dante no inferno, que a pessoa Aham. fica num círculo e ela tá presa no próprio presente e ela tá sempre naquela mágoa, naquele ressentimento. E assim, dependendo da pessoa, você não tem o que fazer, né? Porque você se apresenta aqui, né? Você diz, olha, lê isso, vai te ajudar. Mas se a pessoa ela não Não adianta. acredita, não vai, né? E vai parte tudo do quê? Da forma com que a gente narra a nossa própria história. Né? Ao longo do filme da Karen, ela tá o tempo todo contando história pros personagens. É muito interessante ver a forma com que ela Uhum. faz. E assim, ela tá contando a história dos outros. Então, mas assim, quando a gente olha para a nossa própria história, como que eu conto a minha história, né? Eu sou a Rapuque, nasci no Rio, e aconteceu isso, meu pai morreu e não sei o quê. Sabe, e a forma com que você coloca a tua própria história, quando você vai para a literatura, muda. Muda, porque Muda. você ganha a dimensão da realidade, né? Exato. Parece maluquice, mas nessa vida possível, nessa ficção, nessa mentira, no final das contas, você encontra muito mais a verdade do que fora dali. E você aprende a discernir essa verdade em você a partir da literatura. Na prática, o que a maior parte das pessoas precisa, na verdade, é de uma verdadeira educação, né? Porque a educação, a Hum. própria palavra diz, né? É tirar você de você mesmo, te conduzir para algo para fora. Mas esse para fora também tem que ter um destino, tem que ter um sentido maior, tem que ter uma finalidade, né? E se tira você de você mesmo, é para te tornar alguém melhor do que você estava ali, porque senão não faz sentido ter
teu processo educacional. A literatura espelha esse processo, né, de melhoramento, digamos assim, do ser humano, né? O Stendhal dizia, a literatura é um espelho andante da humanidade. Ela vai servindo de espelho retratando o que era o ser humano em determinados períodos históricos, os mais variados, e ao mesmo tempo é um espelho da dimensão possível do ser humano em termos universais, né? Do que somos capazes de fazer e de alcançar, ou quão baixo somos capazes de ir. Através desses exemplos, a gente consegue entender as coisas. E é assim que funciona, mesmo fora do contexto de uma educação verdadeira, no sistema de ensino, por exemplo, quantas matérias você só vai aprender depois que o professor 40 minutos de conteúdo, 2 minutos de um exemplo daquele conteúdo. É no exemplo que você vai pegar a ideia. O que é o exemplo? É uma história literária. Entendeu? É uma imagem, uma ficção que ele cria para você guardar o conteúdo. Vai ler Platão. Os diálogos de Platão já são ficcionais, já são uma peça de teatro, a estrutura. E no final ele coloca e conta um mito. O que é o mito no final? É o exemplo, entendeu? É o exemplo que daí você vai cair a ficha de toda a conversarada que você escutou antes. Então, no fundo, pode tentar escapar de tudo quanto é jeito, mas você vai ter sempre que voltar para esse espelho da condição humana, que está dado pela arte em geral e mais especificamente pela literatura. Porque aquilo que ela exige de nós é exatamente aquilo que nos forma como pessoas melhores. Né? É mais fácil, passivo, você assistir um seriado, um filme, escutar uma música, mas a literatura não é passiva. Você tem que criar o ambiente, você tem que imaginar, é uma ação, né? E nessa ação já tem um treino, já tem uma prática, leva uma familiaridade, leva um hábito, né? Já é caminho para a virtude, né? Só o ato de se esforçar para isso. Exato. E, assim, hoje em dia, as pessoas têm mais facilidade, né? Internet e tudo mais, pega seriado, pega filme, mas a experiência do livro é completamente diferente. Ela exige mais da gente, né? E quando bem feita, poxa, desperta muitas coisas em você. Então, queria convidar o pessoal também, né? Quem não leu, leia A Festa de Babette, porque é um livro, assim, acho que para reler a vida inteira, sabe? A vida inteira. Sim, com certeza. Eu sempre recomendo ler no final de ano, né? Na época de Natal e de Ano Novo, eu acho que combina muito com o período, sabe? Casa demais com o que a gente vive, ou pelo menos deveria viver, né? Pode ser aquilo que falta para você viver um Natal de verdade, né? Aqueles dias, principalmente depois do Natal, o que eu gosto muito. É um livro maravilhoso. E a gente não poderia falar dessas coisas se não fossem por livros como esse. A gente só consegue falar dessas coisas porque lemos essas coisas. Senão também a coisa ficaria puro chute, né? No final das contas. É maravilhoso. Vale muito a pena. E no caso de filmes, assim, né? Até principalmente o pessoal assistia muito comédia romântica e tudo mais. A gente sempre fica. No próprio clube a gente percebeu isso. A gente leu A Senhorita Prim, O Despertar da Senhorita Prim, no início do ano. E assim, a gente vai criando uma expectativa na gente mesmo de vai ter aquele final feliz, maravilhoso, e acabou e as pessoas vão ser felizes para sempre. E aí, né, quando a gente vai para Babette, o último capítulo tem aquele lamento do artista, né? Que é algo que assim, você fica, né? Era melhor ter acabado no outro, que foi todo mundo para casa resplandecente, aquela coisa maravilhosa, maravilhoso. magnífica. Qual é a função do artista, né? Mas olha, aquele lamento, as palavras, né, dela e acho que da Filipa, ela, quando a gente lê aquilo mesmo e entende, ou pelo menos tenta alcançar a gravidade de tudo aquilo, se torna uma experiência muito bonita, muito profunda também. É um espelho maravilhoso da cruz do artista, do que é a arte, porque a arte ela não tem função social, ela não tem uma utilidade social no sentido prático e pragmático que as pessoas têm. Né? Aquilo não vai te dar dinheiro, aquilo não vai te dar um emprego, um diploma, qualquer coisa que o valha. O artista não produz, o artista não cria para ganhar dinheiro, né, para tal coisa. O artista, de certo modo, ele não tem lugar, ele precisa ser, entre aspas, sustentado. Tanto que durante boa parte da história, os artistas eram sustentados pelos reis, pelos grandes senhores que bancavam pintores, músicos, né? E eles produziam para esses artistas. Né? O Mozart, por exemplo, basicamente toda a sua obra foi por encomenda das pessoas. Né? Ele vivia daquela música, mas não para ganhar o dinheiro. Ele produzia e aí tinha quem visse o valor daquilo e então o ajudasse, sustentasse, coisas assim. Esse lamento da Karen, né, que a Karen coloca na Babette naquele final, é uma grande reflexão sobre o próprio sentido da arte
para este mundo? O que a pessoa realmente ganha? E ela escreve esse livro num período, no século XX, no qual justamente a função da arte ela se perdeu demais. Ou ela perdeu a própria esperança de que a arte possa servir para alguma coisa. Tem um livro que é maravilhoso, chamado A Morte de Virgílio, de um autor alemão chamado Hermann Broch. E o que o Hermann Broch faz? Ele escreve na época do nazismo, Segunda Guerra Mundial, aquela loucurada toda, e ele volta para a história de Virgílio, em Roma. Virgílio escreveu a Eneida, né? Grande, não só a Eneida, mas a grande obra dele. E o Hermann Broch, ele coloca Virgílio voltando com os romanos num barco de uma grande campanha de guerra, e ele tinha terminado de escrever a Eneida. E ele está no barco meditando sobre o sentido da vida e qual é a utilidade de ele ter escrito a Eneida numa época como aquela, de grande guerra, de falta de sentido. E ele está decidindo se ele joga no mar a Eneida ou se ele preserva a Eneida. É o mesmo lamento da arte que a Karen Blixen está fazendo com a Babette no final. De que vale tudo isso aqui? É quase como se fosse uma constatação de que neste plano, isso aqui não vale talvez quase nada. É só uma história, digamos assim, né? É só uma ficção. Algo que pode ser divertido, entreter. Mas qual é o grande sentido disso tudo? Será que numa época como essa faz sentido fazer arte, ler literatura, etc, etc? E aí tanto da Karen Blixen, que não chega a uma conclusão da reflexão, mas também do Hermann Broch, é a constatação de que é justamente em tempos como esse que você mais precisa da literatura. Porque é quando você não tem mais sentido da vida que você precisa encontrar o sentido da vida. E aí a literatura te dá esse sentido nessas histórias, às vezes, as mais terríveis, as mais trágicas, as mais sem sentido, na qual você vai ter personagens que vão encontrar algum sentido, sem dúvida alguma. E aí vem um consolo em épocas muito tristes, né? E ao mesmo tempo vem a educação em épocas um pouquinho melhores. Porque você vai aprendendo com os personagens daí a ser uma pessoa melhor. Esse lamento do final é muito bonito e difícil de ser compreendido se você não entrega tudo para ganhar um sentido transcendente da arte. Sem o sentido transcendente, a própria arte perde o seu sentido. Quando naquele finalzinho, quando a Babette fala, né? Um artista nunca é pobre, que questionam, Babette, você gastou tudo para esse jantar? Você tá pobre, né? Ela fala, um artista nunca é pobre. E na mesma época, né? Eu inventei de fazer um curso de férias na faculdade, péssima ideia, mas Presuma naufrágio. Gente, de quem que foi essa ideia? Meu Deus, mas eu fui, né? Eu gostava do professor Ivan. Eu fiz curso de museologia e eu estava fazendo a matéria era de conservação de papel. Eu comecei a prestar atenção na forma com que ele trabalhava, sabe, Chico? E assim, o reflexo da Babette veio naquele mesmo instante, aquela coisa do artista. As pessoas do meu lado, né, os alunos, sim, estava dando 10 horas da noite, Rio de Janeiro, não é um lugar muito seguro. Assim, gente, o que o professor Ivan está pensando? A gente tem que ir embora. Por que ele fica fazendo isso, tanto esforço, sabe? E ele lá, restaurando, ele precisa dar o melhor dele. Não tem como, sabe? E naquele momento eu entendi. Depois eu conversei com ele a respeito do filme e ele ficou super emocionado, porque ele também já leu a história da Karen, a história da Babette. Ele estava sendo Babette ali, né? E assim, foi muito louco, porque assim, né, ninguém estava entendendo aquilo. As pessoas já estavam de saco cheio, querendo ir para casa. E ele estava lá até o último instante. Eu preciso terminar, né? Eu preciso terminar. Então, essa experiência do artista, né, quando a gente não tem possibilidade, sei lá, né, de ver um artista produzindo, seja em tela, música, mas quando a gente lê, a gente consegue tocar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, de que assim, ele tem que se doar, né? E a gente traz também para a nossa vida, né? Aquela coisa de fazer a coisa bem feita. A obra, no final das contas, ela é o melhor da vida do artista, né? Não é que a obra seja a vida ou que a vida não importe, só a obra importa. Mas a obra é o melhor do artista, né? O melhor da vida dele. E isso não tem preço, né? O artista não consegue não ser aquilo dali. E quanto mais ele tentar ser o melhor possível naquilo, mais ele se torna melhor como pessoa, no final das contas. Então, a realização dessa coisa do trabalho acaba sendo... Por isso que é interessante conhecer a vida de artistas, e por isso que você vê tantos artistas que dissipam as suas vidas, né? Porque eles não conseguem perceber que as suas vidas, na verdade, é uma grande cruz. Que o aspecto prazeroso, estético, da beleza, etc. e tal, é uma espécie de consequência de um trabalho muito árduo, de uma criatividade incessante, de um sofrer
para criar, né? Os períodos de deserto, da folha em branco, de não ter ideia, são períodos muito terríveis para o escritor, porque se ele não estiver criando o tempo todo, ele não está sendo o que ele tem de ser. E muitas vezes os artistas eles têm medo de ser quem eles têm de ser e acabam se dissipando, às vezes em bebida, droga, vidas que se perdem muito jovens, porque de certo modo eles encontraram o melhor da vida, mas eles percebem que eles não têm controle daquilo. Que de alguma maneira eles só são enquanto eles estão criando. Mas aquela criação não fica com eles, a obra fica para os outros, é como, né, fez para o mundo, né, se destaca da pessoa deles. Né? A Karen Blix já morreu há bastante tempo, nós estamos falando da Babette. E através da Babette a gente fala dela. Mas ela já não tem nenhum controle a respeito disso e das leituras que se farão da sua obra. Mas é isso que o artista tem de fazer. Ele tem que criar, 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 e não importa para quem. E não importa se vão ver, e não importa se vão ler, não importa se vai dar dinheiro, se não vai dar. Ele tem que fazer, senão ele não é ele. Né? Então a vida e a obra se confundem nesse sentido. Quando o artista ele se entrega completamente para a sua obra, ele ganha a sua vida, no final das contas. Verdade. Chico, muito obrigada por ter aceitado o convite. Olha, né, sou náufraga antiga, acompanhando vocês. Poxa, falando sobre o Chef's Table. Eu adorava as lives, juntava eu e meu namorado. Vamos lá, tá na hora. Mas assim, sem o trabalho de vocês, a gente não estaria falando sobre essas coisas aqui e a gente não estaria ajudando tantas mulheres, sabe? Que elas vêm falar com a gente e tudo mais. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina. Sempre à disposição. Sempre às ordens. Eu que te agradeço pela live, falar da Karen, sempre é bom, sempre voltar para isso é uma maravilha. Alegra o dia falar dessas coisas. Muito obrigado. Obrigada, Chico. Obrigada, pessoal. E um bom dia para vocês. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.